Olá, estudantes da segunda série de Língua Espanhola. Eu sou a professora Elisiane e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre expressões que utilizamos para localização e descrição de um local. Bien? A ver, entonces, que sabes sobre Equador? Mira a imagem, eu quero que você preste bastante atenção. Nessa imagem estão contidos alguns elementos culturais desta nação, desse povo. Você observando, não sei se você consegue ler, porque está escrito bem pequenininho, mas pelas imagens mesmo, nós conseguimos ver que aqui é feita referência às Islas Galápagos, que são muito conhecidas no mundo todo, né? Nós vemos aqui a imagem dos golfinhos, né? Sinalizando que na costa está o Oceano Pacífico, alguma coisa sobre os incas, sobre essas cores, essas vestimentas dos indígenas, sobre a gastronomia e sobre os animais, indicando ali a exuberância da fauna e da flora que fazem parte deste país. Equador é um país pequeno, pero hay de todo. Costa e montanhas, llanos e bosques. Então, traduzindo, o Equador é um país geograficamente pequeno, mas existe de tudo, né? Costa, montanhas, planícies e bosques. Veja aqui imagens maravilhosas que estão aí destacando essas riquezas naturais deste país. Quando falamos de um lugar, lo identificamos utilizando expressões para descrever-lo, localizá-lo em um espaço, indicar possessão ou existência de algo. Você já tinha parado para pensar nisso? Mas nós acabamos fazendo isso no nosso dia a dia. A gente sempre está aí falando, né, utilizando expressões para descrever, para falar a respeito da localização de um espaço ou para indicar posse de algo, né? Então, mais uma vez, nós temos aqui a localização do Equador. Bien, el uso de los verbos. A gente vai observar aqui o uso de alguns verbos, né, que são utilizados no caso, para identificar, para descrever, para indicar posse, para indicar localização. O primeiro deles é o verbo ser. Temos aí a frase de exemplo. Equador é um país pequeno. Temos aí o verbo ser, já está aí conjugado, e ele tem aí a função de identificar, ele está identificando, descrevendo o país. Nossa próxima frase de exemplo com o verbo ser também é: também são de Equador las Islas Galápagos. Então, aqui o verbo ser está indicando possessão, pertenência, tá? Então, está indicando posse e pertencimento de algo. O verbo estar, ele indica localização. A frase de exemplo diz: Equador está entre Peru e Colômbia. Dessa forma, né, mostrando aí a localização deste país. Aí vamos ver o verbo haber e tener. O verbo haber para falar de la existência de algo, bien? Sempre utilizamos o verbo haber, né? Sempre nesse sentido de existir. A frase de exemplo diz: hay de todo, costa e montanhas, llanos e bosques. Então, existe de tudo. Tem costa, tem montanha, tem planícies e tem bosques, tem florestas, bien? En esta região há café, cacau e há também arroz. Então, mais uma vez, temos aí o verbo haber com esse sentido de existir, de mostrar a existência de algo que existe nessa região, no caso, café, cacau e arroz. Vamos para o nosso quarto e último verbo, que é o verbo tener, e serve para indicar possessão. Aqui para indicar posse. Então, Equador tiene una extensa biodiversidade. Aqui, então, para indicar a posse, o que tem aí no Equador? Uma grande biodiversidade. A natureza é muito rica. Nesse vídeo, nós falamos a respeito desses verbos ser, estar, haber e tener para indicar a localização, para descrever um lugar.
bien, para mostrar que a pertenecência de algo, bien? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até breve.